três itens. Escoramento, o escoramento deve estar firme. Ele deve estar de acordo com o projeto, se houver projeto. Se não houver, eles têm que estar, tem que ser usado o bom senso para executá-lo em conjunto entre mestre com a sua experiência, engenheiro com a sua teoria, com a sua capacidade de cálculos e o técnico de edificações com a sua experiência e capacidade de cálculo para definir como vai ser feito esse escoramento. Mas normalmente em estruturas de grande porte a gente usa o escoramento que é feito por projeto, né? Chega um projeto para a gente com um escoramento metálico para que a gente execute e a gente deve seguir isso aí. Só que no primeiro pavimento a gente tem um item a mais. Na concretagem da primeira laje, assim, eu falo assim, para mim é o ponto crítico de toda a obra, é a primeira concretagem. Claro que a fundação é importante, estarem cravadas as estacas nos locais certos, os pilares assim, nos locais certos, mas a primeira concretagem, eu falo que é a mais importante, por quê? Porque ela tem um fator crítico para que ela seja executada, que é a resistência do solo, aonde o escoramento está apoiado. Então, você imagina, aqui a gente não concreta o solo antes de subir a primeira laje. Então, o escoramento, ele vai no solo, ele vai apoiado no solo. E esse escoramento, esse solo tem que estar bem, ele deve ser capaz de transmitir as cargas do concreto em cima da forma, e ele não deve se deformar, né? O solo não deve se deformar e deve resistir a essas cargas. Então, no caso específico aqui, a gente vê que a primeira laje ela tem pé direito duplo, ou seja, ela tem 6 metros de altura, né? A gente chama isso aí de pé direito duplo. Então o escoramento é um escoramento diferenciado, ele tem que ser muito mais intertravado, ele tem que ter muito mais cuidado na verificação do projeto, se ele está de acordo com o projeto, do que um escoramento de uma laje de altura comum, né? Convencional, de 3 metros. Esse escoramento também, como o solo aqui não tinha muita confiança na compactação dele, eu pedi, em comum acordo com o mestre de obra, para a gente fazer uma estrutura que a gente chamou de travesseiro, que era o quê? Era uma bolacha de madeira de 80 por 80, que era feita com taipá embaixo, madeira de 8 por 8, né, fazendo um estrado e taipá em cima, com a dimensão de 80 por 80. Para quê? Para que ele consiga transmitir a carga, né, diminuir a pressão em cima do solo, porque pressão é força sobre a área, né? A força, que é o peso da base do escoramento, continua mesmo. Se eu aumentar a área, eu diminuo a pressão no solo e vou diminuir aí a deformação dele. E como eu não tinha confiança, estava numa época de chuvas, e a laje é muito grande, a gente definiu, né? A gente decidiu fazer, gastando bastante madeira, gastando bastante mão de obra, pra você ter ideia. Cada uma torre tem 4 pés, e cada 4 pés desse tinha uma madeira dessa de 80 por 80 embaixo. Então basicamente a gente fez um assoalho de madeira aqui no piso. Aí quando o diretor da empresa chegou, ele falou assim, cara, que loucura é essa? O que você está fazendo, cara? Eu falei, bicho, eu não estou confiante nesse solo, eu prefiro não concretar. Assim, se você não quiser que a gente faça, eu peço que você assine a responsabilidade disso aí, mas eu não estou confiante. Ele falou assim, não, então se você não está confiante, eu vou deixar. Mas, pô, é muito gasto, cara. Eu falei assim, não vai ser, porque a gente vai usar isso em outras obras. A gente vai levar, eu me comprometo a guardar toda essa madeira depois, mandar para o nosso depósito, onde a gente pode usar em outras obras. Realmente foi usado em 3 ou 4 obras, né? Até ela apodrecer, que é natural, que foi feita de madeira, mas enfim, o custo não foi tão grande. E no dia da concretagem dessa primeira laje, aconteceu uma chuva que é aquela curva fora, aquele ponto fora da curva. Assim, foi aquelas chuvas que há 20 anos não caía em Vitória. Alagou isso aqui, pra você ter uma ideia, isso aqui ficou tudo alagado. Ele ficou derramado de 20 centímetros de água. Dentro da obra, embaixo do escoramento, né? Aonde estava escorado, ficou tudo alagado, não dava para ver a ponta, não dava para ver a base do escoramento. E o concreto, quando essa chuva ocorreu, ela aconteceu umas 5 horas da tarde, o concreto já estava caindo, né? Então a gente já estava concretando, a gente decidia, vamos parar, não vamos parar, se parar não adianta muita coisa, chegamos ao consenso, eu e o mestre, que a gente devia continuar. E continuamos, vocês vão poder observar ali que o concreto, ele não ficou com o acabamento esperado pela gente. O acabamento superficial, ele ficou um pouco pulverulento, ele ficou um pouco soltando uma areiazinha, porque aquela chuva lavou mesmo. A gente teve que abrir os ralos na forma
né? Porque a gente deixa lá os passantes, lembra que a gente falou dos passantes, só que eles ficam fechados dentro da forma, né? A forma fica fechada embaixo. A gente teve que furar aquilo ali para a água escorrer e não ter o perigo da gente derrubar a laje. Realmente foi uma concretagem muito complicada. E aí, tudo bem, Rosa? Bom dia. Foi muito complicado, porque o medo foi muito grande. Pessoal, o concreto, ele pesa 2.200 quilos por metro cúbico, quer dizer, 2,2 toneladas. A água pesa 1.000 quilos por metro cúbico, né? 1.000 litros d'água pesa 1.000 quilos. O concreto é muito mais pesado, então, aquela água, certamente se a gente não tivesse escorado, feito a base de madeira embaixo para resistir, né, para diminuir a tensão em cima do solo, a pressão em cima do solo, certamente aquilo ali iria ruir. A gente não chegou a descarregar o concreto lá de cima. Aí o que a gente teve que fazer aqui foi rezar, né, ajoelhar no meio da poça e rezar para não acontecer nada e deixar o concreto cair. Sair daqui eu e o mestre 3 horas da manhã com a laje totalmente concretada. Assim, então foi um grande desafio. O que eu quero passar para vocês disso aí é o seguinte: a gente tem que sempre tentar planejar os nossos passos. A gente tem que sempre pensar, fazer uma análise de riscos. É muito difícil de qualquer engenheiro, coordenador fazer isso hoje em dia, mas é importante que seja feito. A gente procurar a data da nossa concretagem, que a gente costuma marcar com 10, 15 dias de antecedência, a gente entrar no site e ver qual a previsão do tempo aquele dia. Isso é importante, por quê? Porque uma chuva torrencial dessa pode prejudicar muito. Vocês vão perceber ali que prejudicou, mas a gente viu que não prejudicou a ponto de comprometer a estrutura, porque se tivesse comprometido a gente teria que fazer algum tipo de reforço. Mas enfim, a gente tirou aqui, a gente tem uma rastreabilidade do concreto, cada caminhão que cai a gente anota o local onde ele está derrubando aquele concreto ali, né? Moldando ele a forma. A gente fez alguns testes aí de corpo de prova, a gente retirou o corpo de prova em loco, ou seja, a gente pegou, que estava concretado já, moldou um corpo de prova ali através de corte e levou para testar. Foi testado, foi visto que atingiu a resistência necessária. Quer dizer, então foi uma boa decisão. Mas realmente a gente tem que pensar nos riscos aí nas nossas atitudes. Às vezes a gente tem que tomar decisões rápidas, a gente tem que estar sempre paramentado aí de experiência e estar passando o problema para os nossos coordenadores, para os nossos gerentes e diretores, né? Para ver se eles concordam com o que a gente está fazendo. Nunca tomar uma decisão sozinho. A outra parte que eu queria falar aqui sobre outros assuntos que não são um acabamento é a parte de logística dessa obra. O que aconteceu? Essa obra a gente procurou estudar a logística dela de uma forma muito minuciosa para tentar fazer as coisas da melhor forma possível. Vocês podem perceber ali que tem um buraco ali na laje, ó. Esse buraco ele não faz parte do projeto, mas ele foi pensado para quê? Para que a gente colocasse nosso elevador de carga. Não dá para ver aqui, mas a gente vai ver ali do lado. O prédio ao lado é exatamente, muito parecido a planta com esse prédio. É um prédio da Proeng também, onde não foi feito um planejamento logístico tão bom e a gente colocou a prancha do lado de fora aqui. Você consegue imaginar que há uma distância entre essa platibanda aqui e a varanda lá, certo? Há uma distância mais ou menos de 3 ou 4 metros. Se a gente tivesse colocado a prancha aqui do lado de fora, a gente ia ter que fazer passarelas de madeira. E isso que a gente fez lá na outra obra, a gente fez passarela de madeira, cada passarela de madeira dessa precisava ter uma RT assinada pelo engenheiro para garantir a segurança dela, e a gente teve que arrumar um engenheiro mecânico para garantir que a prancha ela suportaria a carga dessas passarelas de madeira, uma em cada andar, para que chegasse até a varanda e a gente conseguisse fazer o transporte vertical dos materiais. Nessa obra a gente já fez o planejamento melhor, então a gente deixou aquele buraco ali na laje, né? Pensamos com antecedência, deixamos aquele buraco ali para que a torre do elevador de carga saísse daqui e atendesse diretamente nas varandas. Quer dizer, foi um ganho, foi um pensamento logístico melhor, foi uma forma melhor da gente fazer. Claro que não foi o único isso, teve diversos outros planejamentos que foram atendidos, mas você consegue perceber aí exatamente o que estava a prancha, porque simplesmente aqui está tudo acabado, aqui está tudo acabado e ele não está. Não está por quê? Porque a prancha estava ali. O transporte vertical dos materiais, todos eram feitos pela prancha, né? E isso é um ponto positivo.
dessa obra. Então agora a gente vai subir, pessoal. Só que o pessoal 11 horas vai almoçar. Então a gente vai subir primeiro, direto para o primeiro pavimento tipo. A gente vai se concentrar ali no corredor, como... Ou a gente pode falar aqui também, né? Pode falar que no sol não tá castigando muito. Falar aqui da parte... Isso, só foi só falar. Professor. Aqui, pessoal, a parte de acabamento, a gente deve partir... vamos subir, o pessoal vai...